Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus no verso 30. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, e os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Irmãos, só até aqui. A mensagem de hoje eu vou trazer um pouco do perfil das pessoas que acabam eventualmente se aproximando de Jesus, do perfil de pessoas que se lançam nos pés de Jesus. Jesus está de fato declarando da sua própria boca que ele tem compaixão daqueles que o acompanham. E nesse caso, aqueles que estão, especificamente, daqueles que estão dispostos a ficarem até mesmo sem comer para seguir a Jesus. Então, esse é um dos principais perfis que a Bíblia demonstra, que é o quê? Pessoas que estão dispostas a sacrificarem muito de si, seu tempo, seus recursos, no caso, seu alimento, o que quer que seja, para poder estar junto de Jesus. E um outro perfil que está aqui é toda essa multidão aqui, mudos, aleijados, cegos, coxos, eles se lançavam aos pés de Jesus. Então nós temos um grande público, um número grande de pessoas que se jogam aos pés de Jesus. Temos aqui um perfil. Qual é esse perfil? O primeiro perfil aqui. Pessoas que estão sofrendo problemas carnais aqui, É o cego, é o coxo, é o surdo, é o mudo. Pessoas que estão com problemas concretos, visíveis. Tem muitos exemplos disso, talvez sejam esses a maioria. Por isso eu não vou me dedicar muito disso. Pessoas que estavam doentes, que se lançavam aos pés de Jesus. Depois eu vou fazer um comparativo com aquelas pessoas que não se curvam diante de Deus. Pessoas que não se lançariam aos pés de Jesus, segundo a Bíblia. Mas vamos focar primeiro nesse grupo de pessoas. Então temos aqui esse princípio. Jesus demonstra ter compaixão daqueles que estão dispostos a estarem seguindo a Jesus. E nesse caso, a qualquer custo. Lá em Marcos, capítulo 5, 22 e 23, vai trazer um outro perfil. Então aqui nós temos um perfil inicial, logo depois, Mateus, Marcos, nós temos um perfil inicial que é pessoas sofrendo, fisicamente aqui. E agora temos um outro perfil aqui em Marcos, capítulo 5, 22 e 23, vai dizer: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, esse outro perfil aqui, trata-se de uma pessoa importante. Trata-se de um cidadão muito importante. Ele era um dos principais da sinagoga, Jairo. E ele também, por aflição da morte da sua filha, da possível morte da sua filha, se lançou aos pés de Jesus. Então temos também essa personalidade, Pessoas importantes, mas que estão diante de situações muito complexas, como a morte de um filho, se jogam aos pés de Jesus. Sara, senta lá. Sara, fica aí agora.
Pessoas importantes que estão diante de uma situação complicada também se lançam aos pés de Jesus, se lançaram aqui. Jairo era um dos principais. Temos também outro, não temos pais, né? Pais preocupados com o futuro dos seus filhos, com a morte de seus filhos. Detalhe é que essa morte dessa filha dele aqui, do filho dele, era uma morte concreta, ela estava à beira da morte. Todo pai crente deve se preocupar com a morte de seus filhos, e aí a morte espiritual. Mas enfim, também temos o outro perfil, está lá em Marcos também, no capítulo 7. Capítulo 7, verso 25, diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia da nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Então essa mulher era uma mulher que não tinha necessariamente conhecimento de Jesus Cristo. Ela ouvia falar, ela não era de família cristã, ela não era nada, mas ela ouvia falar, conhecia de Jesus Cristo por ouvir falar, e quando teve a oportunidade, lançou-se aos pés de Jesus Cristo, porque a sua filha era atormentada por demônios. Atormentada. Esse atormento, ele era muito peculiar. Esse atormento demoníaco, ele é muito peculiar para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Nenhum dos nossos filhos serão endemoniados. Nenhum, porque temos a ação do Espírito Santo em nós. Lembra que o rei Saul, ele sofria por aflição demoníaca, mas na presença do rei Davi, futuro rei Davi, na ocasião, tocando lá, essa ação demoníaca se acabava. Então, mesmo uma criança ainda não tendo a Jesus Cristo pela influência de seus pais, por serem cristãos, eu creio que isso não aconteceria com nenhuma criança de família genuinamente cristã. Mas temos essa mulher. Então temos um pai, temos uma mãe, temos pessoas que estão sofrendo, ou seja, os três principais grupos são pessoas que estão sofrendo em si e pessoas que estão com sofrimento daqueles que eles amam, seus filhos, ou, no caso os dois são seus filhos, né, sendo pai ou mãe. Mas não é só isso. Lucas, ainda no capítulo 7, no verso 37, eu anotei errado o livro e o capítulo. Perdão, é Marcos? Marcos? Não. Desculpa, é Lucas mesmo. Volta. Já tinha saído de Lucas, agora volta para Lucas. Então, desculpa. Capítulo 7, verso 37 diz assim: eis que uma mulher na cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize a mestre, um certo credor. Enfim, ele vai explicar a história, não vou ler a história toda não. Ele vai demonstrar para ele que ela está melhor do que ele. E aqui, o que... É muito boa. Mas enfim, é porque senão vai perder muito tempo aqui. Mas olha só, a ideia é, essa mulher reconhecia que era pecadora. E foi lá e se lançou aos pés de Jesus por reconhecer que era pecadora. Ela sabia que ela era pecadora. É curioso que nesse caso aqui, o fariseu, ele fala, se fosse profeta, aí quando Jesus chama a atenção dele, ele fala, dizia mestre. Como, não, claro, eu reconheço. Mentiroso, né? Não dava essa honra. Falava honrosamente com Jesus, mas no seu coração não tinha capacidade de honrar a Jesus. Já a mulher, que era pecadora,
se lançou aos pés de Jesus. Então temos um outro perfil, que esse perfil aqui deveria ser a maioria. Que qual é? Os pecadores. Os que se reconhecem como pecador precisam se lançar aos pés de Jesus. E foi isso que essa mulher fez. Não estou dizendo que são esses perfis dos salvos, tem todo tipo de gente salva. Estou falando daqueles que são mais do que podem ser salvos, que se jogam aos pés de Jesus mesmo, se curvam, reconhecem a divindade de Deus. Tá? E Jesus recebe o curvar de todos, não rejeita de ninguém, porque de fato ele é Deus. Muito bem. Ainda no livro de Lucas, temos o capítulo 8, verso 35. Então temos pessoas que estão sofrendo, temos pais e mães preocupados com seus filhos, tem aqueles que se reconhecem como pecadores, e agora no capítulo 8, verso 35, vai dizer assim: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então esse homem ele havia sido curado por Jesus, né? Ele era um endemoniado, as pessoas tinham muito medo dele, né? Que era preso, possesso, o texto diz que ele era possesso por muitos demônios. Ele era alguém que as pessoas tinham medo, e quando Jesus se aproxima, ele é curado por Jesus. E vai embora, troca de roupa, se limpa, se ajeita e faz questão de estar de volta aos pés de Jesus. Isso aqui é importante dizer, porque tem muita gente que recebe de fato de Deus bênçãos concretas. Gente que ora, que pede oração para a igreja e tal, e alguma coisa acontece e nem sempre essas pessoas se voltam a estar nos pés de Jesus. Mas esse aqui era um endemoniado curado, alguém que recebeu de Deus algo e reconheceu isso e foi lá e esteve aos pés de Jesus. Tem também um outro perfil, lá ainda em Lucas, no capítulo 10, no verso 39, que vai dizer assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Maria aqui estava preocupada com o quê? Em ouvir a palavra. Ouvir o que Jesus tinha para dizer. Ouvir qual era a palavra de Jesus. E esse é um outro perfil de pessoas que se curvam diante de Cristo. Aqueles que querem, que buscam a verdade. Aqueles que querem conhecimento, aqueles que querem sabedoria. E reconhecem que é de fato Jesus quem pode dar, o autor de toda a sabedoria. João, capítulo 11. Foi Mateus, Marcos, Lucas e agora João, capítulo 11, verso 32. Vai dizer: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Só até aqui. Depois Jesus vai mandar tirar a pedra e vai agradecer, né? Vai ressuscitar aqui Lázaro. Enfim, quem é esse aqui? É uma pessoa já enlutada, que está aflita. Maria está aflita, enlutada, e também se colocou aos pés de Jesus. A morte é um elemento estranho à nossa natureza.
fomos criados para sermos eternos. Então, em todo funeral, as pessoas sentem muito um vazio enorme, especialmente aqueles que não têm a Jesus. Quem tem Jesus sabe aonde encontrar o conforto, em Jesus. E qual é o conforto que Jesus pode dar? Ele vence a morte. E tal qual ressuscitou Lázaro, ressuscitará a todos nós. E o último perfil que eu vou abordar hoje está lá em Apocalipse. Daqueles que se jogam aos pés de Jesus, Apocalipse capítulo 1. No verso 17, vai dizer assim: e quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto e as que são as que depois destas hão de acontecer. Muito bem. Quem é esse aqui? É João. João, que está escrevendo o livro de Apocalipse, que vai escrever o livro de Apocalipse, está tendo essa visão. Ele se encontra com Cristo e se lança aos pés de Cristo, caindo como morto, se curvou totalmente, que é o ato de adoração genuína. Então, tem todos esses perfis, né? Tem aqueles que estão sofrendo, tem os pais aflitos por seus filhos, pela morte de seus filhos, ou pela tristeza de estar perturbando seus filhos. Tem aqueles que se reconhecem como pecador, tem os outros que recebem bênçãos de Deus e se colocam, tem os que estão em busca da verdade, tem os que estão aflitos, e tem também aqueles que querem tão somente adorar a Jesus Cristo. Todos são perfis distintos, mas têm algo em comum. Todos esses perfis têm algo em comum, que é o quê? A humildade em perceber o poder de Deus em tudo. A autoridade de Deus sobre a morte, a autoridade de Deus sobre as doenças, a autoridade de Deus, e é saber que Jesus Cristo é digno de receber a honra e a glória. Então, essa humildade fez com que esses indivíduos todos estivessem aos pés de Jesus. Mas tem um outro perfil de pessoas que não tem essa mesma humildade. Quem é? Os arrogantes. Lógico, né? Os arrogantes e os auto-exaltados. Eu vou fazer um breve aparato sobre esses indivíduos, o perfil desses indivíduos e um pouco do efeito sobre isso. Então, lá em Êxodo, capítulo 5, verso 2, nós vamos observar o perfil específico, Êxodo 5, 2. Um perfil curioso, que é desse que se exalta, ou melhor, esse que se acha acima do próprio Deus. Então, esses homens, eu falei de pessoas importantes, eu falei de príncipes, eu falei de gente com recurso, gente sem recurso, todo tipo de pessoa que se coloca aos pés de Jesus, mas tem uma característica em comum: humildade. E agora nós vamos ver o que tem a característica oposta. Êxodo capítulo 5, verso 2 vai dizer: mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não o conheço, nem tampouco deixarei ir Israel. Aqui eu vou considerar que ele pode ter apenas o desconhecimento de Deus. Não conhece. Ele está dizendo que não conhece, ele pode de fato não conhecer. Mas não só ele não conhece, porque Moisés está falando em nome de Deus para ele. Moisés está fazendo aqui um evangelismo. Não é isso? No verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O que Moisés e Arão estão falando para ele de dois em dois? A palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Eles estão em dupla, anunciando a Faraó qual é a palavra de Deus. Então, se Faraó não conhecia, já não pode usar mais esse argumento. Tá? Nunca ouviu falar, agora ouviu. Conheceu a palavra de Deus, conheceu a Deus,
e tem uma decisão a tomar. E qual foi a decisão dele tomar? Continuo sem conhecer. Logo, ele está se colocando numa condição de desafiante, que se coloca acima de Deus. Eu não preciso ouvir esta palavra. Eu não preciso disso. Que são coisas que nós ouvimos ao fazer evangelismo. Tem gente que acha que não precisa de Deus mesmo. E diz isso abertamente. Quem é o Senhor, né? Talvez ridicularizando, mas de certa forma, com certeza, com arrogância, sem humildade, para ouvir o que estava sendo dito. E qual foi a consequência para o faraó? Acabou morto. Acabou morto. E aí morto 2 vezes. Morreu de forma absurda pelo próprio Deus e depois foi para o inferno. Mas tem outros. Então esse é o que se acha mais importante que Deus. Agora tem outros perfis daqueles que rejeitam a Deus, que não vão se curvar diante de Deus. Que está lá em segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 11. E vai dizer assim: porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então isso aqui eu acho até engraçado, porque Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, né? Muito poderoso, e era muito respeitado, mas ele era leproso. E quando a menina fala com ele para ir lá e tal, ele meio que, tipo assim, vou lá ver qual é. Mas qual era a expectativa de Naamã aqui? Ele queria determinar a forma como Eliseu ia resolver o problema. Vai se colocar de pé, vai passar a mão e vai curar. Ou seja, ele tinha uma expectativa pomposa, ele queria ser recebido com pompas. Afinal, ele era um cara poderoso, né? E ele ficou indignado, ele tinha uma expectativa ritualística ali, e Eliseu meio que, vocês lembram da história, né? Ele desdenhou completamente. Ele falou: vai lá, se mergulha lá e tal. E ele vai falar: pô, mas não tem rio na minha terra. Ele fica totalmente revoltado. O que é esse perfil aqui? É aquele indivíduo que gosta de pompa, gosta de um ritual, gosta de uma cerimônia bem organizada. Como assim eu cheguei e não se colocou de pé? E se indignou. Como assim não passou a mão? Quer determinar a forma como Deus vai agir. E isso tem muita gente assim, tem gente aí determinando. Eu declaro, eu determino. São as palavras proféticas, não é isso? Gosta de pompa, gosta de rituais, mas não gosta nem um pouco da humildade que muitas vezes, não que Deus não tenha rituais e que tenha muita pompa em alguns momentos, mas Deus é um Deus de humildade, né? E nesse caso aqui, requereu humildade de Naamã, e Naamã ficou completamente indignado. Eu acho esse texto engraçado, porque ele fica frustrado várias vezes, né? Enfim. Mas tem outro perfil. Então temos o perfil do que se acha acima de Deus, que não precisa de Deus. Tem o perfil que gosta de ritual, tinha uma expectativa, talvez até no caso da Síria lá, se ele fosse buscar os sacerdotes lá dos falsos deuses dele, talvez tivesse essas cerimônias, né? Ele tinha uma expectativa de que Eliseu fosse fazer a mesma coisa, mas fosse ter mais efeito, ele fosse melhor, mais poderoso, né? Mas o ritual tinha que seguir, pô. Que história é essa? Mas tem lá, no segundo livro de Crônicas, 26:16, é aquele que começa bem, mas aos poucos vai achando que é mais do que é o rei Uzias. Ele vai dizer: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína, porque transgrediu contra o Senhor e entrou no templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Então Uzias, ele era o rei de Judá e começou, o texto vai dizer que ele começou bem ali, ele tinha um certo temor a Deus. Mas aos poucos ele foi se fortificando, as coisas foram ficando boas para ele e tal, e aí ele se exaltou no seu coração, segundo o texto, para a sua própria destruição, sua própria ruína. Que ele resolveu então ocupar funções que não eram deles. Deus o estabeleceu para ser rei, ele era o rei de Judá. E ele estava reinando e seguindo a Deus, temente a Deus, estava vencendo e conquistando. Mas chegou o ponto que ele pensou assim: não, peraí,
eu posso fazer o sacrifício aqui, eu vou acender o incenso aqui, que é isso? E foi lá para sua própria ruína, desobedecendo a lei. Não poderia, parece coisa pequena, mas não poderia. Então tem esse, né? O que começa bem, mas aos poucos vai acreditando muito em si mesmo e exalta o seu coração. Mas tem mais. Lá em Esther, capítulo 3, verso 5, vai falar o seguinte: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Amã aqui, né? Eu não sei falar esse nome, né? Como é que seria isso aqui? Mas eu falo Amã. Ele era um alto oficial ali do império, né? Da Pérsia, do rei Assuero. E ele gostava de ser bajulado. Ele queria que o povo se curvasse diante dele. E, lógico, não foi reverenciado, né? Mordecai não se inclinou diante dele. E aí ele acabou arquitetando um grande genocídio. E como é que acabou a história dele? Ele morreu na própria armadilha que ele preparou, de forca, né? Ele tinha preparado uma forca e ele mesmo foi enforcado lá. Muito bem. Temos muito mais perfis aí. Vamos lá em Daniel. Muito mais. Daniel. Capítulo 4, verso 30. Vai dizer: falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então esse texto é muito famoso, a gente fala dele aqui. Por quê? Porque Daniel, ou melhor, Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, né? E ele era o rei da Babilônia e ficou bastante, como é que eu posso dizer assim, impressionado com o seu poder de construção, a sua capacidade de execução, de cumprimento, a sua própria sabedoria. Então esse é o que se acha muito sábio, o que se acha muito especial. Esse também tem dificuldade em se curvar. No caso de Nabucodonosor, depois ele vai se corrigir, né? Mas nesse momento aqui, só continuando, diz assim, né? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, partirão de comer a erva com os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Enfim, então ele mal tinha se exaltado, Deus já o puniu. Que é isso? Todo aquele que se exalta já está enlouquecido. Aqui no caso, o rei usou Nabucodonosor, Deus usou Nabucodonosor como exemplo. Todo aquele que se exalta, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, já está louco. Já é louco, ele já é como um animal no campo, porque não raciocina, pensa sobre si mesmo. Então o que se acha muito sábio também não se joga aos pés de Jesus. E o último exemplo, ainda em Daniel, né? Capítulo 5, esse talvez seja o mais contemporâneo de todos, que está lá no verso 23, que vai dizer, né? Vou ler o 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então aqui, na história de Belsazar, né? Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, né? E o que ele está fazendo nesse momento aqui? Uma grande festa, um grande evento. Ele estava se esbaldando. As pessoas trouxeram os utensílios do templo para ele, os vasos, tudo, e ele pegou, que beleza, vou fazer uma festa, chamou as concubinas, prostitutos,
e fez lá uma grande festa com as coisas do templo de Deus. Diz o texto aqui que além disso, não bastasse ter feito tudo isso, ele ainda serviu, deu louvores aos deuses de prata e tudo mais. Ou seja, Belsazar, ele era vamos dizer assim, um fanfarrão, gostava de festa, mas ele tentou de alguma forma misturar tudo, o que era santo, o que era profano. É como se ele fosse assim, e o texto aqui está dizendo que Belsazar conhecia a Deus. Ele conhecia Deus, ele como neto de Nabucodonosor, eu acredito que Nabucodonosor fosse seja salvo, e Belsazar conhecia, mas não humilhou o seu coração. Não humilhou o seu coração. Ele meio que, se fosse hoje em dia, seria assim, filho de crente, o neto de crente, que pegou, virou rei, né, pastor, vamos dizer assim, virou pastor, falou assim, quer saber? Vamos fazer dessa igreja aqui uma grande festa. Vamos fazer uma festa bacana aqui, bonita. O que tem no mundo de legal? Ah, isso é legal, isso é legal. Vamos pegar as coisas santas de Deus? Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Pronto, aqui, a palavra de Deus. Isso aqui é de Deus. O resto, a gente chama todo mundo para cá e vamos fazer uma festa e tal. Aí a gente pega aqui o utensílio, né, o vaso é de honra, né? Mas eu vou encher de vinho do mundo, vou distribuir para todo mundo. Então eu pego a palavra de Deus aqui, eu vou ler um versículo aqui, mas depois eu vou trazer mensagem aqui, ó, e tal, aquela coisa, e fazer aquela festa. Esse não se curva, não se humilha diante de Deus. Esse, de forma bem clara, o texto especificamente diz que ele não se humilhou. E aí, oi? Pô, bota... E aí, não, aqui o local, sua família vai ser feliz. Aqui você vai ser feliz. Por quê? Porque vai ter festa, vai ter não sei o que, vai ter aquele monte de evento, a música vai ser espetacular, tudo, e o que tiver de novidade no mundo, a gente vai trazer. Inclusive, daqui a pouco vai ter a besta aí, robótica, a gente vai deixar a besta dançando aqui, vai ser uma coisa de doido aqui. É uma questão de tempo. Enfim. E aí, enquanto ele estava nessa festa, foi o evento, né, da mão na parede, né, que aparece a mão na parede lá, e ele morre naquela mesma noite. E quando ele morre, cai também o império, né, e os persas dominam sobre a Babilônia. Ou seja, estamos falando de alguém que o texto diz que ele conhecia Deus, né, então talvez possa até ser salvo, mas era um fanfarrão que gostava de festa e perverteu as coisas do Senhor. E por perverter as coisas do Senhor, ele trouxe morte e destruição para si e para o povo que estava com ele ali. Porque logo depois ele vai morrer e a Pérsia, né, vai invadir e dominar, destruir a Babilônia, acabar com o reinado da Babilônia ali. Faltou humildade. E se faltou humildade, ele não se coloca aos pés de Jesus. Qual é o resultado? Qual é o resultado disso? O motivo da mensagem de hoje é um estímulo à humildade. O estímulo à humildade é reconhecer a soberania de Deus em tudo que... Não é? Em tudo que a gente faz e precisa fazer. É estar consciente de que Deus é que pode resolver os nossos problemas. Seja ele problemas de saúde, financeiro, de doença, de morte. Se colocar aos pés de Jesus é ter isso, entregar nas mãos de Deus. Olha, eu não tenho como fazer. E se o que você precisa fazer é só se reconhecer como pecador, faça isso. Ah, não quero fazer. Tudo bem. Alguns desses homens que eu estou colocando aqui, eu acredito que sejam salvos. Como Nabucodonosor, o próprio Belsazar, enfim... Naamã, o rei Uzias, né, talvez, são homens que conheciam a Deus. Naamã com certeza foi salvo, né? Com certeza. Nabucodonosor também. Enfim, mas aí o que acontece, segundo a palavra de Deus, com quem se coloca numa postura arrogante? Aí eu não vou ler todos os textos, não, mas vou falar só o que a Bíblia diz em cada endereço, né? Em Tiago 4,6 vai dizer que sobre os arrogantes, que eles serão resistidos. Isaías 23,9 vai dizer que eles serão desprezados.
Jeremias 13, 9 vai dizer que eles vão ser feitos apodrecer. Isaías 13, 11 diz que eles serão subjugados. Isaías 18, 27 diz que eles serão humilhados. Daniel 4, 37 vai dizer que eles serão abatidos. Lucas 1, 51 diz que eles serão espalhados. E é claro, não podia faltar, né? Lá em Malaquias 4:1, né? Diz que eles serão punidos. Punidos. Isso vale para quem não é salvo, porque aí vai ser punido no final, e para quem é salvo. Porque nós podemos ter posturas arrogantes em diferentes momentos da nossa vida. Ou, por exemplo, vamos supor, olha como eu conheço a palavra de Deus. Olha o que eu estou fazendo. Antes de acabar, louco. Porque tudo que nós fazemos de bom não é nosso. Tudo que a gente faz, tudo que você faz de bom, tudo que acontece com a permissão de Deus. Você é um mero instrumento de Deus. Só isso. E muito mal, por sinal. Provérbios 16, 18 vai dizer: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor, no 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, haverá um despojo para quem é arrogante, para quem falta humildade. É melhor você ser humilde com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Mesmo que aparentemente nessa terra esse despojo seja uma grande festa. É melhor não estar nessa grande festa. Lucas 14, verso 10 e 11 vai dizer: mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante do que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então é muito claro, qualquer um que olhando para si se exalta, será humilhado. Em tudo. Em qualquer coisa, que até naquilo que a gente faz de bem feito, se a gente se exaltar, seremos humilhados. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem dois caminhos, então, já concluindo. Dois caminhos que nós podemos escolher. O caminho de se lançar aos pés de Cristo, de se humilhar, ou o da autoexaltação e a consequente queda na nossa vida. Eu espero que a nossa igreja, todos nós, decidamos a todo tempo o caminho da auto-humilhação. Amém? Amém.